Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula, a gente vai fazer a resolução de exercícios propostos. Então, para você conseguir acompanhar essa aula, é necessário que você, primeiramente, acesse os exercícios propostos e vamos juntos ir resolvendo esses exercícios. Vamos lá! Estou aqui no documento dos exercícios propostos do módulo 3. Acessando o exercício proposto da aula 15, nós temos o seguinte documento. E acessando o link, nós temos o seguinte notebook. Vou fazer o download desse notebook. Salvar. Vou adicionar no meu Google Drive. Vou fechar o notebook que a gente fez o download e abrir o notebook que eu coloquei no meu Google Drive. Agora vamos lá. O primeiro exercício quer que você faça um script que leia um valor em graus Celsius e imprima esse valor em graus Fahrenheit. Ou seja, a gente vai fazer um script para fazer uma conversão de temperatura. Para fazer isso, o exercício já fornece a fórmula. O graus em Fahrenheit é igual ao graus Celsius vezes 1,8 mais 32. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício que em breve estarei resolvendo para você. Então vamos lá. Para resolver esse exercício, basta a gente utilizar a fórmula que ele fornece para a gente. Então a gente vai precisar primeiramente de uma variável, chamar de C, para receber uma quantidade de graus Celsius. Para fazer isso, C vai receber o input, porém, esse input vai retornar um string. Como a gente precisa trabalhar com valores numéricos, a gente faz uma conversão para float utilizando a função float. Depois eu vou fazer uma variável f que vai receber essa fórmula. Porém, a gente não pode simplesmente copiar essa fórmula e adicionar aqui no f, porque o nosso número com casas decimais é representado por ponto. Então, a gente não pode colocar 1,8, tem que ser 1,8 para poder representar o número 1,8. Depois a gente imprime o F. A gente pode escrever uma mensagem, por exemplo, C equivale a Fahrenheit. Executando, por exemplo, 30 graus Celsius. 30 graus Celsius equivale a 86 Fahrenheit. Para a gente ter certeza, vamos perguntar para o Google. Então, eu vou colocar 30 graus Celsius e equivale a 86 Fahrenheit. Agora vamos para a segunda atividade. É algo bem semelhante, só que ao contrário. No lugar de Celsius para Fahrenheit, a gente vai fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício que em breve estarei fazendo a resolução para você. Então vamos lá. Para fazer esse exercício, a gente vai utilizar a mesma estrutura, só que no lugar de ler o C e depois fazer a conversão para o F, a gente vai ler o F, depois fazer a conversão para o C. Então, F Fahrenheit equivale a C Celsius. E a fórmula vai mudar. Dessa vez, a fórmula é F menos 32 dividido por 1,8. E mais uma vez, a gente vai ter que alterar essa vírgula para um ponto para conseguir fazer corretamente nosso exercício. Quando eu executar, por exemplo, 80 Fahrenheit equivale a 26,666 graus Celsius. Se a gente verificar no Google,
por exemplo, a gente colocar 80 Fahrenheit, ele vai fornecer o mesmo valor para a gente. Se a gente não quiser que apareça essa quantidade de números depois da casa, a gente pode mandar sempre estar arredondando, utilizando a função round, por exemplo, arredondar C para 3 casas e fazer a mesma coisa com F. Round F para 3 casas. Com isso, mesmo colocando valores que vai dar um dízimo, vai dar valores muito grandes, ele acaba arredondando para a gente. Então, ele arredondou para, no máximo, 3 casas decimais. Agora vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício quer que a gente faça um script que leia em quantidade de segundos do usuário e imprima a quantidade correspondente de minutos e de segundos. Por exemplo, 200 segundos equivalem a 3 minutos e 20 segundos. Para você fazer isso, você vai ter que estar trabalhando com números inteiros, utilizando módulo e resto da divisão. Agora, pausa esse vídeo e tente resolver esse exercício, que em breve estarei fazendo a resolução para você. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler essa quantidade de segundos do usuário. Segundos. Eu vou colocar para um int input para converter a quantidade de segundos para inteiro, já que o usuário vai me fornecer uma quantidade inteira de segundos. Depois disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou converter essa quantidade de segundos para quantos minutos eu tenho. Se eu colocar minutos, recebe segundos dividido por 60, o que é que a gente vai ter? Acabei executando sem querer, vou finalizar e executar um print. Minutos. O que é que a gente vai ter? Por exemplo, 200 segundos, ele vai ter que vale 3 minutos com 3333. Só que a gente não quer minutos quebrados, a gente quer quantos minutos exatos a gente tem, depois a gente vai pegar o resto em segundos. Para a gente saber quantos minutos exatos, a gente tem que utilizar a divisão inteira para saber somente a quantidade, desconsiderando os números quebrados. A divisão inteira é representada por 2 barras, então barra, barra. A gente vai ter a divisão inteira dos segundos por 60, para a gente saber quantos minutos completos a gente tem em uma certa quantidade de segundos. Agora, quando eu testar, você pode colocar 200, ele vai ter 3 minutos. E para saber quantos segundos faltam, eu vou fazer segundos, receber um valor de quantos segundos é que falta. Para fazer isso, a gente tem algumas opções. Uma delas é pegar a quantidade de segundos que a gente tinha, diminuir pela quantidade de minutos que deram, vezes 60. Então, vou imprimir minutos, depois segundos. Quando eu executar, por exemplo, colocar novamente 200, o que é que aconteceu? Ele viu que deu 3 minutos. Depois, para calcular a quantidade de segundos, ele pega a quantidade de segundos total que a gente tinha, menos a quantidade de minutos que deu, vezes 60, que é o quantos segundos vale cada minuto. Uma outra opção que a gente tem é utilizar o módulo, ou seja, o resto da divisão. Para fazer isso, você pode utilizar o operador porcentagem, que representa o resto da divisão de um número por outro. Se a gente executar, nós vamos ver que vai funcionar exatamente da mesma forma, porque se a gente dividir 200 por 60, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ver que vai dar 3, vai diminuir 180 e vai sobrar 20. Então, a divisão inteira é o 3 e o resto da divisão é o 20.
Então, se você quiser, pode adicionar mensagens no print para se comunicar melhor com quem está utilizando o programa. Por exemplo, adicionar no input, digite uma quantidade em segundos. Depois, no print, equivale a tantos minutos e segundos. Quando a gente executar dessa forma, colocar novamente 200, equivale a 3 minutos e 20 segundos. Agora vamos para o nosso quarto e último exercício dessa aula. Você vai fazer um script que leia uma quantidade de dias e vai imprimir a quantidade correspondente em semanas e em dias. Então, esse exercício é bem semelhante ao anterior, só vai mudar aí a proporção da correspondência. Por exemplo, cada semana equivale a 7 dias. Então, pause o vídeo e tente resolver esse exercício e em breve estarei fazendo a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, a gente vai fazer algo bem semelhante. A gente vai ter um número de dias que ele vai receber de um input, só que input é um nome, é uma string, vai retornar uma string, a gente tem que converter para uma quantidade numérica, vou converter para um inteiro. Para saber quantas semanas existem nessa quantidade de dias, a gente realiza a divisão inteira novamente, assim como no exercício anterior. Então, vai ser dias, divisão inteira por 7. E a quantidade de dias que sobraram, vai ser igual à quantidade de dias iniciais por 107. E depois eu vou fazer um print. Equivale a semanas e dias. Quando a gente fizer um teste, por exemplo, 16 dias equivale a 2 semanas e 2 dias. Então era isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula de resolução de exercício, mas se ainda resta alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar algum comentário. Bons estudos e até a próxima!